Hoje a gente vai falar sobre radiação cósmica, aquela radiação que os terraplanistas eles não acreditam que existe. Em 2012, um adolescente chamado Túlio Bars, de 17 anos, morava em Santa Catarina e ele se encantou com um pontinho branco que estava no céu. Foi então que ele fez o que muita gente não faria, né? Porque a grande maioria simplesmente iria ignorar. Mas ele não. Foi então que ele descobriu um programa da NASA que ele é voltado para radioastrônomos amadores, que neste programa enviava simplesmente equipamentos de estudo para esses apaixonados por astronomia. E também aqui tem aquela coisa, né? Tem que ser apaixonado pela astronomia, mas também tem que estar em uma região que a NASA enxergue que pode ser valiosa também para a ciência. Então, ele simplesmente resolveu participar. E adivinha? Menino, não é que ele foi aceito nisso daí? O catarinense Túlio, ele morava em Santa Catarina, lá no Vale do Itajaí. Que no Vale do Itajaí tem uma anomalia magnética que a gente vai chamar de AMAS, que é a anomalia magnética do Atlântico Sul. E aí ele recebeu um kit, né, da NASA. Ele tinha uma antena, um radiotelescópio, tinha também um receptor, né? E tinha o mais importante, era um detector de muons. Não sabe o que é muons? Bom, muons é aquelas partículas que vêm da radiação cósmica e que chegam até a Terra. Então, em um laboratório totalmente amador, que ele criou dentro do quarto dele, gente, no máximo no quarto eu consigo fazer isso daqui, ó, fazer um vídeo para a internet. E ele simplesmente criou um laboratório dentro do quarto dele, com um nome chamado Alexa. E não é a Alexa lá da Amazon. Essa Alexa é um programa que ele deu esse nome justamente para verificar, estudar um pouquinho sobre o céu. E ele passou quase um ano observando a atmosfera e fazendo todos os registros necessários. E os números assustaram até a NASA. Ele conseguiu verificar que naquela região existia uma emissão 60% maior do que outras regiões no país, e não só no país, né? Como no mundo inteiro. Mas aí vem a pergunta, por que aquela região, aquela cidade, ela tem tanta radiação assim? O que tem de especial lá? A resposta está numa falha magnética que tem lá naquela região. E essa falha, ela não fica só ali não, viu? Ela vai do sul do Brasil e vai até a África. Então é bem extenso, né? Mas naquela região especificamente, a falha é um pouquinho maior. Então, o campo magnético que normalmente ele protege a Terra, né? Deixa ali a Terra protegidinha. Naquela região, ela faz estilo assim um mergulho. E esse mergulho, ela deixa a Terra um pouquinho vulnerável naquela região. E aí, com essa falha, justamente, né, com essa falha, a radiação ela chega mais próxima do solo. E é por isso que os satélites, eles evitam aquela região. Por quê? Porque se tem que passar por aquela região, o que eles têm que fazer? Eles têm que desligar todo o sistema operacional do satélite, porque se eles insistem em passar ligado naquela região, vai de arrasta para cima. O campo magnético da Terra, ele é gerado por um núcleo, né, líquido de ferro, que fica a aproximadamente 3.000 metros de profundidade. E esse núcleo, esse ferro, ele está superaquecido. E aí, por ele ser um líquido, ele é variável, né? Então tem alguns momentos, em alguns anos, que ele está maior e tem outros momentos que ele está menor.
E aí alguns estudos da NASA mostraram também que essa anomalia, né, essa anomalia magnética do Atlântico Sul, ela vem crescendo. Ela cresceu bastante de 1970 a 2020. Mas o campo magnético da Terra em si, ele diminuiu 9% nos últimos 50 anos. Mas naquela região teve uma porcentagem maior dessa redução. E aí, o enfraquecimento, né, do campo magnético da Terra faz com que a gente fique mais propensos aos ventos solares, às radiações cósmicas, e isso não é bom para ninguém. E entender que as particularidades de cada região é importante porque a gente consegue prevenir de algumas coisas que não é legal, né? Por exemplo, um blackout que teve em 1989 lá em Quebec, que foi justamente um blackout causado por radiação cósmica e ventos solares. Na ocasião, uma explosão de íons provocada por algumas erupções solares, elas provocaram uma alta intensidade de muons aqui na Terra e atingiu bem aquela região lá do Canadá. O acontecimento, ele deixou muita gente sem energia e sem também transmissão, então foi um transtorno, né? Mas não há evidências que essas variações elas podem gerar alterações na temperatura. Isso não, mas tem só esse transtorno da parte de satélite, e hoje em dia a gente sabe que, tem um satélite que deu pau, prejudica muito a nossa vida, né? Porque a gente sabe que muitas das nossas tecnologias, elas dependem das informações dos satélites. Esse inimigo, ele é invisível, mas quando ele chega na Terra, meu filho, todo mundo consegue identificar o que foi que chegou de estranho, né? Talvez não saiba o nome. Pode ter certeza que ninguém não passa despercebido, né? Porque você sabe que esse transtorno tecnológico, isso todo mundo fica preocupado. Mas afinal, o que é exatamente essa anomalia? Bom, vamos lá. Essa anomalia, ela fica aí em torno de 700 a 10 mil quilômetros de altitude. E existe uma região chamada Cinturão de Van Allen, onde ocorrem vários fenômenos atmosféricos devido à concentração de partículas do campo magnético da Terra. Essas partículas, por sua vez, elas são o resultado de fenômenos como os ventos solares. Ao interagir com o campo magnético, que é praticamente uma bolha de proteção da Terra, a radiação ela não nos atinge diretamente. Entretanto, a anomalia cria uma espécie de cavidade invisível que aproxima o cinturão de Van Allen da superfície da Terra. Por enquanto, não há maneiras da gente controlar e nem inibir essa anomalia magnética. Então, o que nos resta é justamente evitar aquela região. E você, já tinha ouvido falar sobre o AMAS? Bom, eu não, e achei super legal essa história, ainda mais considerando que foi um jovem brasileiro que acabou descobrindo isso, coisa que nem a NASA sabia. Poxa, que orgulho, né? Bom, e se você gostou também dessa história, deixa aí seu curtir, o seu comentário, e aí no comentário me conta o que você achou sobre isso. Se você já foi lá no Vale do Itajaí, poxa, eu tenho vontade de ir lá conhecer. E aí, conta pra mim qual foi a sua experiência. Se você também é de lá, conta aí se você vê alguma coisa diferente no céu de vocês. Grande beijo e até mais!